Meu bem de sem militância por aqui com Gabriel Ricardo e meu amigo Guerreiro Faroleiro. Olá, pessoal. Prazer novamente, Gabriel. É Mais isso. mais uma semana aí de peripécias, né? Peripécias ambientais e hoje a gente vai falar de um dos grandes problemas do Brasil, que é a desindustrialização. Perda de empregos importantes que geram a renda alta nos países desenvolvidos. Se quer ir embora para os Estados Unidos, para a Alemanha, para lugares diferentes do mundo, que pagam melhores salários, geralmente eles estarão ligados à ponta do serviço, né, a melhor entrega, ou seja, tecnologia, né, setores de alta qualificação, né, ou dentro da indústria. E o que movimentou aqui a gente para fazer essa conversa de hoje é o seguinte: essa matéria aqui, compilada aí pela Nord, né? E está na tela para vocês agora, que o Brasil terá a maior alíquota de imposto do mundo. E adivinha, seu guerreiro? Só pôr palminhas. Não, eu vou botar daqui a pouco. Mas É, adivinha, seu guerreiro, o que levou as indústrias para fora do Brasil? valendo um quiz. Devia ter soltado o quiz aí, né, para Isso, os faroleiros. valendo um É, pirulito para vocês. É trabalho de profissional. O brasileiro, ele trabalha para acabar com o outro e para te esfolar cada vez mais. Parabéns, governo. é, Mais uma vez, a turma de Brasília é insaciável, seu não, guerreiro. famintos, né? Ou seja, qual que é a melhor forma de você deixar fortalecer o Estado? Qual que é a melhor? Desindustrialização, né? E Isso. monopólios, que é o que o Abraham, o Arthur sempre trazem aqui, que são mais especialistas do que nós. Esse é o ponto, pessoal, né? E a gente está fazendo a junção aqui. De um lado, ou seja, desde 1980 a gente tem a desindustrialização. O Gabriel vai trazer alguns gráficos aqui para a gente mostrar os números. E qual que é o ponto aqui? Todo programa a gente bate nessa tecla, isenção fiscal e creditícia para a indústria de reciclagem e reuso. Mas a gente não está tendo nem isenção fiscal e creditícia para a indústria, né? Cada vez menos indústrias no Brasil, cada vez maior a taxa tributária, e cada vez menor o seu poder de compra, cada vez maior a sua taxação de juro e sejamos felizes para sempre na política de Deodoro, né? É isso, seu guerreiro. E é o seguinte, seu guerreiro. Muito importante a gente fazer um panorama, que essa matéria foi uma matéria da Folha, compreendendo a desindustrialização em 7 gráficos. A gente vai mostrar 6, até para não ficar muito extenso por aqui, são os mais importantes e que você precisa compreender para entender por que as indústrias vão embora de um lugar como o Brasil, certo? Então aqui, imagem na tela, olhe para cá agora. Desde a década de 50 até o ano de 2023, a participação entre a indústria extrativa, ou seja, a gente está falando de agro, mineração, esse tipo de coisa, produto com baixo acabamento, né? Ou sem nenhum acabamento, produtos Beneficiamento brutos. primário, insumos, é isso aí. Exato, exato. Versus o produto já acabado, né? Já passando por uma mão de obra, por uma indústria, pela construção, transformação em alguma outra coisa. A indústria de transformação em última instância, tá bom? Então, na década de 50, nós tínhamos aí 25% de participação na indústria no PIB. E veja só, seu guerreiro, hoje, em 2000, aí praticamente, né, 2023, aqui 2 anos atrás, né, nós voltamos aos patamares da década de 50 na industrialização brasileira. Quer dizer, nós passamos 80 anos aí no tempo, cronologicamente, mas nós voltamos, porque se a gente vê aí década de 60, 33%, 70, 38, aí quase 40. Aí na década de 80 foi o auge da participação da indústria no PIB, 44,1%. E por coincidência, eu acho, seu guerreiro, você vai me dizer, eu não sei, talvez eu não saiba muito das coisas e eu esteja fazendo inferências aqui, muito más da minha parte. Mas foi quando surgiu ali a complexidade do sistema tributário brasileiro. Então foi ICMS, PIS, COFINS, substituição tributária, DIFAL e toda aquela história
que tira a competitividade do Brasil versus outros lugares do mundo. Exatamente. E só para pegar o gancho aqui, né? Não só da indústria, mas pegando o gancho aqui do DIFAL, para quem não sabe, é o pagamento da diferença de tributo de um estado para outro, tá? Então, assim, tudo a gente paga para indústria, para transporte. Uma outra coisa, pegando o gancho aqui do que a gente está mostrando nesse gráfico. Estava conversando de bastidor com o Gabriel. O Brasil tem várias zonas francas, para quem não sabe, que fomenta incentivos fiscais e creditícios. Tem a mais famosa, que é a Zona Franca de Manaus, mas a gente tem um polo muito forte na Bahia, o polo de Camaçari, todo mundo já ouviu falar, inclusive pela planta da Ford, a gente já fez vídeo aqui, agora está no auge Itajaí, em Santa Catarina, que também está sendo bem explorada, e propriamente Espírito Santo. Mas o que mais chama atenção é que o governo fomenta, a indústria vai para lá, então basicamente todas as grandes empresas hoje, todas as grandes indústrias estão em algum desses polos para usufruir desse benefício, só que é o que eu estava falando para o Gabriel, o mais engraçado é que isso tem data de validade. Então, pegando o gancho aqui, Espírito Santo, até 32, ou seja, até 2032, vai ter lá a isenção fiscal e creditícia. Quem garante que isso vai ter continuidade? Né? Então, além de... o governo também, ele fomenta, ele vem para cá, monta aqui sua casa, começa... Você traz lá toda a cidade, literalmente uma cidade de planta produtiva. É o que aconteceu com a Ford da Bahia. Do dia para a noite, opa, acabou agora seu incentivo fiscal e creditício. A conta não fecha? Muito obrigado. Mais um empresário saindo do país, vários milhões de empregos do dia para a noite. Sendo perdidos, São né? perdidos, Destruídos. várias pessoas empregadas, e aí é o que a gente brinca aqui, aquela região volta às origens, ou seja, vai caçar, vai pescar, vai viver de outra forma com a sua tanguinha ali na beira do rio, porque se não fosse o agro, como diz muito bem o Gabriel, que será que seria isso aqui, Gabriel? Cuba? Eritreia, um lugar baixo astral. Outra coisa aqui importante, o próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês é dos empregos ligados diretamente à questão da indústria, tá bom? Pessoal ocupado na indústria de transformação, qualquer tipo de indústria que não seja de beneficiamento primário ali, né? Ou seja, você extrair coisas da natureza, seja do agro, seja da linha de mineração. Pois bem, nós tínhamos ali em 1985 27% da força de trabalho ligada à indústria. E aí, no ano de 2022, menos de 15%, né? Então a gente perde muita mão de obra ligada aí na questão da indústria, seu guerreiro. E exato, e aí pegando algumas analogias aqui, né, Gabriel? Que antigamente, né, fazendo a correlação desse gráfico com educação. É por isso que, pelo menos na minha juventude, ouvia-se falar muito de um Senai, né? Putz, se não der nada certo na sua vida, faz lá um Senai, ou um curso técnico, né, Gabriel? Ou seja, você tinha uma formação técnica para trabalhar na indústria. E essas novas gerações do Brasil vão trabalhar onde? Não tem mais indústria. É uma sociedade, não tem indústria, é uma nova geração, na verdade, que não tem indústria, não tem acesso à educação, não tem acesso a nada, a não ser o acesso facilitado ao crime organizado e ao baile funk, né, Gabriel? E aí, cara, você não tem mais para onde correr, né? Então, assim, é preocupante. E eu costumo dizer, Gabriel, é isso que traz. A nossa geração, cara, tinha um equilíbrio muito mais justo do que essa nova geração. Porque o brasileiro hoje, que tem um pouco de condição de estudo, é minoria perto do que não tem condição de estudo. Então, assim, é muito disparo o mercado de trabalho hoje, né? A gente tá partindo para um Brasil extremamente voltado a serviço, porque não tem indústria, um Estado cada vez mais forte, porque não tem indústria, com poucas pessoas tendo acesso a uma educação razoável para esse cara aprender um pouco de tecnologia, que é o que vai restar um pouquinho de trabalho ali no mercado. Por quê? Porque o agro também é tecnológico. Inclusive, por isso que ele sobrevive e é uma das principais potências do país, porque se ele não fosse, com toda a malha tributária que a gente já fez programa aqui, com o impacto logístico que tem em cima, inviabiliza. Né? Então, esse é o cenário, esses são os próximos anos. Aí eu estava aqui pensando, Gabriel,
Para quem tá com medo da Terceira Guerra Mundial, podia vir fazer um estágio no Brasil, né? Não, que é o país em Sobreviva guerra. com salário mínimo no Brasil, que você vai sobreviver à guerra em qualquer lugar, tranquilamente, cara. Inclusive, eu De empresto minha boa. máscara. Isso, não é, porque aí é questão até atômica, né, seu guerreiro? A sua máscara nos ajuda aí a respirar nestes momentos mais críticos da humanidade. Ainda nós temos aqui, ó, uma coisa muito importante para vocês entenderem: PIB versus indústria. Ou seja, qual é a participação na economia de uma nação desenvolvida da indústria? E aqui tem uma comparação, né? Alemanha, Coreia do Sul, China, Argentina, aqui do lado, tá bom? Então, tem exemplo, você pode falar, pô, mas você pegou a Alemanha, meu. Não, pô, aí você tá de brincadeira. A Alemanha é uma potência que foi construída há pouco tempo, foi inteiramente destruída ali depois da Segunda Guerra Mundial e foi desenvolvida em menos tempo do que o Brasil teve para se construir. A Coreia do Sul é um país super desenvolvido também, teve guerra lá, complicada, tal, Em 30 anos, esses separação, caras ergueram o país. ergueram o país rapidamente, então não é bem assim. Ah, mas a China também foi, a potência da China vem de 30 anos para cá, tá bom? Argentina, vizinha, Latam, muro com muro, terra do Maradona, o dobro Literalmente o dobro da participação no PIB em relação ao Brasil, que é 15%. Então você vê, é o que eu comentei aqui no último vídeo que foi ao ar. Sem o agro, o Brasil é Eritreia, é República Centro-Africana, é Congo, é Haiti, tá bom? É baixo desenvolvimento, baixíssimo desenvolvimento. Outro dado importante aqui, que a gente tem que comentar também, é a questão de share entre os produtos exportados, né? Então a gente consegue ver aqui uma curva de 97 a 2023, guerreiro. Se você pegar os dados aqui, ó, qual que é a primeira, quem que era o primeiro aqui? Soja em 1997, beleza? Qual que era o segundo? Ferro. Então já era fruto de uma sociedade profundamente desindustrializada. A gente está falando, grosso modo, aí, há 30 anos atrás. Exatamente. Certo? Se começamos a desindustrialização em 80, 17 anos depois já estava muito forte esse movimento, né? Exato. De beneficiamento primário, não da indústria de transformação, que é onde tem o valor agregado no produto. Exato. E aí a gente pega, ó, o terceiro, automóveis, beleza. Logo na sequência vem calçados. Então, quando nós falamos de calçados, automóveis, aviões, que é o que tem aqui um share significativo, que o Brasil já foi um grande fabricante de carros, de aviões e de calçados no mundo, principalmente calçados finos, né? Calçados de luxo. Competia com a Europa, cara. Exato. Calçados de grife. Nós temos aqui ao longo dos anos 2010, a gente parte aí para um pouco depois aí, vamos ter o seguinte: 14% virou ferro e o segundo virou soja, né? Perdeu um pouquinho em relação à noção da mineração. Mas ainda ali abaixo você vê questão de aviões, calçados, automóveis e o milho, né? E aí seguiu a mesma lógica, 13 anos depois, 2023, a soja é responsável, né, por 19% de tudo que é exportado daqui do Brasil. Vivo agro. Vivo agro, né? Muito vivo agro. Aí teve aí em segundo a questão da mineração de ferro e o milho, né? E ali seguiu a mesma linha, mais ou menos, da aviação, né? Com a Embraer, que é uma das únicas instituições que funciona no Brasil. Acho que a Embrapa, a Embraer e a Embel são as únicas coisas que prestam daqui. E a lei da gravidade. que ainda que a lei da gravidade é a mesma no mundo inteiro, né? Exatamente. Mas esses três. Mas ela funciona aqui no Brasil. Funciona ainda. Então aqui você vai ter ainda a questão dos automóveis, né, que foi perdendo share ao longo do tempo. Hoje pouquíssimas montadoras ainda atuam aqui no Brasil diretamente, a maioria das montadoras que produzem muitos carros aqui no Brasil, que na verdade vendem muitos carros no Brasil, trazem eles importados. Você tem o grupo, por exemplo, da Stellantis, né, que já os carros vêm todos da Argentina, né, e aí lembrando que a Argentina tem o dobro Exatamente. de share na indústria em relação ao Brasil. Fabrica lá, traz para cá, paga o imposto e revende para nós. Exato. Então, e
E é isso, basicamente, que acontece hoje aqui, né? E a gente tem que falar aqui de uma coisa muito importante, porque em semana que o governo está lutando para tomar mais da sua grana, porque em Brasília, ó, a barriga é grande, meu amigo, eles são famintos. A questão dos juros, né? Porque se a gente fala de IOF, a gente está falando sobre impostos, sobre operações financeiras, né? E o que acontece? Você tem aqui o subsídio do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, por setor econômico. Então você pega 95 até 2024, fazendo um recorte também de 30 anos, né? E aqui você consegue compreender quem o governo escolhe subsidiar, ou seja, entregar juros mais barato do que o mercado cobra, tá bom? Mercado eu falo banco, investidores privados, grandes fundos internacionais, tá bom? Versus o que o governo resolve subsidiar. Pois bem, aqui em 95, logo de cara, a indústria de transformação ainda era subsidiada aí com 60%. Logo na sequência desse gráfico, comércio e serviços começa a ser subsidiado. E a gente vê, ó, indústria extrativa e agropecuária, né? E aqui embaixo, e lembrando, gente, o agro, a indústria extrativa é o que de fato gera dinheiro para o país, né? E aqui eles permanecem embaixo, né, ao longo do tempo, sendo aqui só substituído aqui pela noção de indústria de transformação, o agro, né, justo, né? Aqui já provavelmente aí quase na década de 20 aqui já, né, 2020, 2018, provavelmente aqui não dá para ver porque não tem a quebra de anos, né? Mas você vê o que o governo escolhe subsidiar ao longo do tempo, trazendo competitividade frente a outras nações, porque entenda, comércio, economia não é um sistema fechado. Nós competimos com outros países para produzir essas mesmas coisas. E aqui nós vemos, né, seu guerreiro, quem que o Brasil escolhe subsidiar ao longo do tempo. Exatamente. E olhando para esse gráfico aí, né, quando a gente fala também de indústria extrativa e indústria de transformação, tá dentro do agro, né? Porque a grande maioria, principalmente da indústria de transformação no Brasil, é a indústria de alimento. Somos campeões em suco de laranja, né? Molho de tomate. Que mais que vem na cabeça aí de marcas famosas que a gente tem? Ou seja, depende do tomate ali, do agro, para a fabricação de molho. Somos um dos maiores produtores de café, só que ao invés da gente beneficiar o café aqui, a gente vende o grão. Da mesma forma a soja. Ou seja, a gente tem também oportunidade de aumentar aqui a indústria de transformação para agregar valor no insumo que a gente produz, e não, a gente vende isso a granel, a preço de banana, lá fora. Utiliza-se a soja para transformar em produto, aí a gente compra isso a preço de ouro, né, Gabriel? Sendo que a gente Infelizmente. poderia fomentar aqui a indústria de transformação e deixar valor agregado e aumentar o nosso poder de consumo e propriamente gerar mais emprego para a indústria, já que a gente é potência em alimento, vamos ser pioneiros em indústrias de alimento. Não. Tecnologia, capacitação, tudo, né? Empregos, todo esse ciclo produtivo estaria no Brasil, né? E aqui a gente já tem a questão ainda da produtividade, né? Que é outro gráfico muito importante, o último que eu mostro aqui hoje. Então você tem produtividade do trabalho em relação aos Estados Unidos, né? Em 2023. E aí você pega o OCDE, 68% de produtividade, ou seja, são países que não perdem tanto em produtividade versus os Estados Unidos. E aí nós falamos, né, da OCDE, países desenvolvidos, né? E aí você pega a média da América Latina, 27% em relação aos Estados Unidos, ou seja, a média dos países latino-americanos geram em produtividade quase um quarto do que o americano consegue produzir, tá bom? É isso que esse dado quer dizer. Quando a gente pega o México, por exemplo, um mexicano hoje trabalha 32%, ou seja, quase um terço, praticamente um terço perante um americano. da produtividade do americano. O brasileiro, então, para ter a produtividade de um americano, você precisa de
4 brasileiros. E aí, né, meu amigo, aí a conta fica mais fácil, né, pô? Eu preciso... Aí é uma série de questões, pô, o cara não tem equipamento, ele não tem instrução, educação, nada. O cara tá preocupado em ir lá ver a liberação da cadeia do MC Pose do Rodo, né? E aqui do lado, ó, participação dos produtos de alta tecnologia na pauta de exportações de manufaturados em 2021. Então você vê, ó, Brasil 9%, né? O México, que é um país muito parecido com o Brasil em uma série de questões, a gente pode até discutir isso posteriormente, quase 20%, né? O dobro. A América Latina, na média, fica abaixo do Brasil, mas aí a gente está comparando com tudo em Latam, tá bom? E na OCDE, 16%, tá? Ainda tem um outro dado aqui que eu acho que é o dado mais chocante, né? Dos gastos em pesquisa e desenvolvimento com relação ao PIB, né? Ou seja, o quanto aquele país movimenta de dinheiro todos os anos e o quanto que ele investe em pesquisa, em ciência, em desenvolvimento, em engenharia, em desenvolvimento de novos produtos de ponta. É disso que a gente está falando, tá? Ponta do conhecimento. Pense, indústria farmacêutica top, indústria de engenharia aeroespacial top, indústria de veículos top, tudo top, tá bom? Estamos falando aqui que o Brasil investe 1,2% do PIB, e, em geral, aí a OCDE investe 2%, a gente fica muito atrás. E, na verdade, se a gente comparar, né, questão de PIB com a questão do judiciário brasileiro, que fazem parte aí, os magistrados são parte dos famintos brasileiros, né, que pegam muito dos recursos da nação para os seus super salários, hoje o Brasil gasta mais com o judiciário do que com pesquisa, ciência, patente, produto top que poderia gerar bons empregos aqui no Brasil, seu guerreiro. Mas é melhor, né, meus amigos? Advogadaiados, os juízes ficam todos felizes e sorridentes. É isso aí. Famintos, como sempre, né? E para fechar, cara, o que mais me chama atenção e a pergunta que eu deixo aqui, né? A gente tem o polo em Goiânia, ali em Anápolis, sendo mais preciso, de medicamento. A gente tem um monte de polo com isenção fiscal e creditícia, né? E aí, pegando o gancho de novo do último Raiz Cristã, para fechar aqui, você lembra, Gabriel, o preço do álcool? Vocês comentaram o preço do álcool da gasolina em outro país aqui da América do Sul em relação ao Brasil. Não, é o do Paraguai. O Paraguai é Exato. menos da metade o preço do combustível. E tem muito brasileiro que cruza a fronteira só para abastecer. Eles botam até o preço em real lá, sei lá, 3 conto, Exatamente. 2 e cacetada, quase R$ 3. É metade do preço a gasolina. E aí o brasileiro que tá ali na área de fronteira prefere Compensa ir pra ficar lá. na filinha ali. É isso, entendeu? Então, Não, e nem tem fila, É. porque é um lugar de interior lá, mas justifica para a pessoa. Quer dizer, ela bota o dinheiro dela no bolso de um Paraguai, é melhor, porque eu tô fazendo uma troca, né? Comércio, eu não tô pensando em você, meu, é no Brasil. Cara, eu penso no que é melhor para mim, velho. E é assim que funciona não só para o brasileiro, no mundo inteiro. Eu tenho que maximizar o valor do meu dinheiro. Então, se isso eu posso fazer com combustível, eu posso fazer com a roupa que eu uso, mas não posso mais fazer com a roupa, né? Porque se eu compro num site chinês uma roupa, o governo me taxa em 100%. Então você vê como é que é a alternativa. Ao invés de você investir aqui, como eu mostrei aqui nesse gráfico do BNDES, você investir em indústria têxtil no Brasil. Pô, produz roupa aqui, a gente vai dar subsídio para vocês. Paga menos imposto, todo mundo paga imposto pra caceta. Vamos... O Brasil tem o projeto agora, com o governo XPTO que entrou aí, de se tornar a maior potência têxtil do mundo. Vamos subsidiar essa turma. Vamos ajudá-los a produzir, gerar empregos nessa área. Poder de compra, gera economia, gera para todo mundo. E mais barata a roupa para você, porque mais gente vai produzir, vai ter incentivo fiscal, tal, creditício, inclusive. Só que isso não acontece. O projeto do Brasil todos os dias é arrumar um jeito novo de tomar tua grana. Essa é a única coisa que os políticos em Brasília e toda a casta burocrática do país pensa. Como é que eu vou tomar mais grana desse otário? E o otário é você, meu amigo. Exato. É isso, pessoal. Então, esse vídeo em específico eu peço para que você compartilhe,
nos grupos, comente, porque aqui não tem lado mais. Ou a gente começa literalmente a brigar pela volta da industrialização nesse país, que é o único movimento que está brigando por isso, falando da economia, batendo na tecla, fazendo planejamento, inclusive com experiência de governos anteriores, que fomos nós que fizemos aí, nós Plano no de sentido governo. farol, mas dando nome aqui aos méritos, a Arthur e a Abram, fizeram, que salvaram aí a Previdência, que sabem realmente fazer, e que está pensando em voltar a industrializar, a dar fomento, trazer realmente desenvolvimento para esse país, somos nós, Farol. Então eu gostaria aqui de ter a oportunidade, 5 minutos, de conversar com alguém que discorda disso. É isso. Ou, em resumo, para fechar, Gabriel, ou você que não concorda com o que a gente está trazendo aqui tem algum privilégio ou benefício, ou você é muito cego ou outro adjetivo que não vem ao caso dizer, né? É isso aí, pessoal. Um Até a abraço, até a próxima. próxima. É burrão, né, seu Guilherme? Você queria falar Obrigado. O burrão. Gabriel é mais educado. Burrão. Você é burrão. Se você discorda, você é burro. Até a próxima.